Acho que fechamos o Fórum Nacional de Auditoria com chave de ouro aí, com a tua palestra. Gostaria de saber se tem ainda alguma pergunta da plateia, alguma dúvida para tirar aqui com os palestrantes. Oi. Primeiramente, eu queria parabenizar, né, os dois palestrantes. Os dois painéis foram maravilhosos. E assim, é muito interessante perceber a iniciativa e a preocupação com a qualidade do trabalho. Para o Jorge, eu queria fazer uma pergunta. E para o Cleiton, eu queria fazer uma observação. Eu acho que o exemplo que ele trouxe aqui trouxe uma reflexão muito interessante. Lá no Manual de Auditoria Financeira do TCU, a gente colocou lá tem uma parte lá sobre afirmações, que inclusive você usou na sua apresentação, que a gente tirou da estrutura conceitual de auditoria, das normas de auditoria. Só que lá na estrutura das normas, você tem as afirmações, mas você não tem a afirmação conformidade. São só as outras, né? Existência, ocorrência, integridade, avaliação, custo, tarará. Só que no nosso manual nós colocamos conformidade. Por quê? Porque a percepção é que no setor público não é muito fácil você fazer auditoria financeira pura. Necessariamente você perpassa pela conformidade, mesmo que você não emita uma opinião sobre a conformidade, mesmo que emita a opinião só sobre a fidedignidade. Então, nós colocamos lá a afirmação conformidade. E hoje, na apresentação dele, eu achei bem interessante, porque o trabalho dele, ele utilizou duas das afirmações, a integridade e a conformidade, né? E, de certa forma, a exatidão, que é a avaliação, né? E talvez também você tenha perpassado pela afirmação classificação. Então, achei interessante isso, porque eu não tinha ainda pensado sobre esse assunto, porque quando você faz auditoria financeira, você tem que avaliar todas as afirmações, porque são mais ou menos como atributos da fidedignidade de uma informação. Para eu saber se uma informação ela é fidedigna, eu tenho que saber se ela existe ou ocorreu, se ela é íntegra, se ela está no valor correto, se é direito ou obrigação, e se está contabilizado no exercício correto. Então, são mais ou menos como atributos da fidedignidade da informação. Aí você foi lá, pegou integridade, conformidade, foi o carro-chefe da sua auditoria, né? Então, assim, talvez ela não tenha percorrido todo o rigor metodológico, né? Mas ela foi lá e pegou as duas, o carro-chefe foram as duas afirmações, integridade e conformidade. E, em alguma medida, classificação, né, porque acho que teve alguma coisa de inativos ali que parece que não foi classificado, classificação também, e avaliação, que é o valor correto. Achei muito interessante o seu trabalho, serve como reflexão, porque nesse momento que a gente não está, o Tribunal de Contas também, nós ainda não conseguimos fazer uma auditoria financeira completa, passando pelos 530 requisitos da norma. A gente ainda não conseguiu chegar lá. A gente tem um plano de ação para 2026, a gente já está conseguindo fazer isso, né? Então, é um plano de médio prazo, então é muito difícil, são 536 requisitos, 38 normas, é muita coisa. A curva de aprendizado ela é longa, né? Então, a gente tem que ter paciência. Eu gostei desse recorte do seu trabalho, muito bom, parabéns. Eu vou levar como exemplo lá para o tribunal, porque às vezes a gente fica preocupado, mas eu não consegui avaliar todas as afirmações, entendeu? Talvez a gente possa fazer esse recorte, entendeu? No que foi importante. A gente chama de auditoria financeira, mas deixa claro nos papéis de trabalho quais foram as afirmações avaliadas, deixar claro aquelas que não foram avaliadas. Isso é muito importante. E, quanto ao Jorge, eu queria só fazer uma pergunta. Mais ou menos na metade da apresentação, você falou sobre risco de detecção, né? E risco de detecção é muito importante para você. É o único risco que o auditor pode controlar, né? E é esse risco que define o tamanho da minha amostra, porque ele é o nível de confiança que eu vou precisar. E aí você utilizou a matriz de planejamento, que é a matriz de planejamento das auditorias mais operacionais de conformidades, o mesmo padrãozinho que o tribunal usa. E aí eu não vi quando foi que se você conseguiu linkar o risco de detecção, que era o 0,08, né,
92% de confiança para os testes substantivos, eu não vi quando foi que se você conseguiu linkar o risco de detecção com o tamanho da amostra. Só antes de passar para os palestrantes, tem mais alguma pergunta da plateia? Lá? Então... Para ele ali de óculos, como é o nome dele? Naquela ocasião que você mostrou a matriz de achado, que teve a descrição, né, das evidências, eu queria saber, viu, Jorge, se teria uma obrigatoriedade, né, de se tirar cópia dessas evidências, né, porque ainda existe um entendimento, ou então uma certa necessidade de a gente ter que provar, né, as evidências com os papéis, com os documentos, como se nossa palavra, ou então o próprio preenchimento, o próprio registro do papel de trabalho não fosse uma prova do que foi examinado, do que foi executado, né, pelo auditor. Então, a pergunta é essa: há uma obrigatoriedade? Eu já estou ali descrevendo que evidências foram obtidas, coletadas, né? Tem que tirar cópia de todas aquelas evidências, xerocar, para poder eu ter que depois provar lá para frente, né, que ali estão as evidências. Será que a minha palavra, a anotação, dentro de um formato de papel de trabalho adequado, com finalização, né, onde eu constato, concluo, recomendo, ou seja, eu preencho e finalizo o meu papel de trabalho. Ele não é uma anotação, né? Então, acho que ele não, tem que ter uma fé, né? Mais alguma pergunta? Jorge? Não, pode. Bom, vamos lá. Na verdade, o que eu trouxe em relação a risco foi um modelo que a gente está tentando aplicar no nosso tribunal. A gente, como disse, não tem ainda isso de forma concreta. Então, quando eu trouxe a matriz de avaliação de risco e, na sequência, eu trouxe a matriz de planejamento, elas não estão linkadas. Eu trouxe uma proposta de começar a detectar o risco de distorção e o risco de detecção propriamente dito. Mas a gente ainda não tem esse levantamento para fazer nossas matrizes. Note, nossa matriz de planejamento está deixando a desejar porque a gente não mediu o risco da auditoria ainda. Então, a gente está fazendo a coisa ainda sem muito chão, digamos assim. A gente precisa... Sua observação foi perfeita. Eu não tenho como definir a amostra se eu não sei qual é o meu risco de detecção. Está faltando isso no nosso tribunal. Então, as duas matrizes não estão linkadas. Tem um gap e a gente tem que resolver isso. Eu queria até aproveitar que não foi combinado isso com o IRB, mas o TCU é uma experiência riquíssima. É difícil o TCU não vir aqui apresentar alguma coisa. Então, eu faço um pedido por mim, não é nem pelo IRB, tá? Não falo pelo IRB. Fale com seus pares, para na próxima edição, alguém vir aqui, pelo amor de Deus, dar um depoimento, dizer como é que a gente faz, porque a gente entende o TCU como uma referência. Eu, particularmente, entendo o TCU como uma referência. Sei que a gente tem muita coisa boa, mas o TCU, ninguém tem experiência do TCU. Ainda mais em se tratando de auditoria financeira. Por mais que você fale que são 530 itens, que vocês estão muito à frente da gente. Essa é a verdade, pelo menos em auditoria financeira. Então, eu suplico que vocês tentem estar presentes na condição de palestrante, de apresentar materiais, que vocês têm uma experiência muito rica. Essa parte de risco de detecção com matriz de procedimentos, a gente até o ano passado gastamos algum tempo estudando para saber como fazer o link, porque nas normas, tanto nas ISAIs, não é muito claro isso, né? E a gente vai buscar na literatura. A literatura também traz muitos exemplos da iniciativa privada e a gente não consegue. E a gente foi achar esse link lá nos manuais do ICPA do GAO, entendeu? Então, assim, foi uma experiência interessante. A gente ainda está construindo isso. A matriz de procedimentos, por exemplo, ela, para quando você for usar a abordagem baseada em risco, provavelmente não vai ser mais essa matriz padrão que o TCU usa, né, que vem lá questões de auditoria, informação requerida, fonte de informação, porque assim ela não conversa com a matriz de risco, porque o insumo da matriz de risco é o risco de detecção.
E o risco de detecção, ele tem que vir primeiro na matriz de procedimento para dizer assim, o nível de confiança que eu quero é esse, então minha extensão vai ser essa desse procedimento, né? A gente ainda está estudando, pensando como fazer esse link, porque a gente já entendeu o link, agora como desenhar uma matriz que faça esse link e essa conversa. Esse é o desafio de 2019. Bacana. Eu entendi o link agora, depois que você falou. Outra pergunta. Então, toda vez que a gente tem um achado, que é uma não conformidade entre condição e critério, a gente tem que ter isso documentado. Tem que ter. Por mais que a gente faça um papel de trabalho com uma redação própria, explicando quais são os documentos, não deixe de coletar evidência, porque a evidência é seu porto seguro. Então, a recomendação que eu deixo é, por mais que seja trabalhoso, hoje a gente já nem fala tanto em fotocopiar, a gente já fala em digitalizar mesmo, e assim, muitas vezes é você, auditor, que vai fazer isso, então eu chego lá, vou no jurisdicionado, no auditado, chego cheio de papel no trabalho, paro na frente da máquina e digitalizo tudo, e eu quero botar tudo no meu papel de trabalho, quero que esteja em um local só, não quero que tenha várias fontes para... Infelizmente, dá trabalho, mas eu diria que é o melhor dos caminhos. Isso vai lhe dar uma segurança para o futuro, como disse, às vezes a gente é acionado pelo Ministério Público para explicar o que é que a gente quis dizer com aquilo, provar que a gente viu um documento, e se você não tiver isso, pode se comprometer. Então, eu recomendo que faça, por mais trabalhoso que seja. Na verdade, não tinha nenhuma uma pergunta para mim, só agradecer o registro da Lídia, né? Agradecer o seu registro. A gente, de fato, olhou esses documentos do TCU, desde o acórdão que determina a adoção da auditoria financeira. E os 2 planos, eu conversava com a secretária antes da gente viajar para o fórum, a nossa ousadia, a gente quer regulamentar alguns temas em 1 ano, 2 anos. O TCU tem planos, né, 2 planos, 2 ciclos de 4, 5 anos cada um, para poder chegar a implementar essa metodologia. Mas a gente vai na fé e na ousadia. Só agradecer o registro. Bem, muito obrigado aqui aos 2 brilhantes palestrantes aqui da parte da tarde. Daí, só antes do encerramento, a Eliane tem um recadinho aqui para o pessoal. Gente, a gente quer chamar aqui a nossa secretária do Controle Externo, Ana Paula, do CCE Pará, e o Diego, do TCM, para virem aqui entregar. Dois para cada. Chamar aqui a Denise. Cadê os nomes? Eliana. A Denise. Quem me chama? Eu posso fazer só mais uma observação? Claro, deve. Eu vou até ficar em pé. É porque o tribunal desenvolveu 2 cursos à distância. São 2 módulos que a gente está chamando de auditoria baseada em risco, utilizando essa abordagem. Tem 2 módulos no site do TCU, do Instituto César Delo Correia. Os módulos são autoinstrucional. Então, ele traz toda essa parte conceitual da ISAI 100 e 200, né? Então, assim, e traz complementarmente o que a literatura diz, traz os materiais complementares. Então, assim, se vocês tiverem interesse, pode entrar lá, entendeu? Fazer o curso. O curso é interessante para vocês conseguirem incorporar essa bagagem conceitual do que é a auditoria baseada em risco, que é ISAI 100, os requisitos, mais ou menos a organização. E acho que a partir de abril, mais ou menos, a gente vai lançar o módulo 3, que vai falar sobre materialidade e amostragem. E o 2020, talvez a gente lance um curso de auditoria financeira na prática. Mas, para chegar nesse curso, tem que fazer os módulos 1, 2 e 3. Então, eles são autoinstrucionais, mas se tiver qualquer dúvida, além das perguntas frequentes, né, porque ele não tem tutoria, né, vocês podem mandar e-mail que o pessoal responde. É um curso interessante para trazer essa bagagem inicial conceitual. Obrigada, Seu gente, nome e o tribunal? Lídia, eu sou do Tribunal de Contas da União. Da União, TCU. Pronto, anota, Lídia, aí, deu o seu recado, né? Obrigada, então, gente. Diego e Ana Paula, eles vão entregar aqui, chamar a Denise.
Vamos chamar aqui é a Anne. Cadê a Anne? Está aqui. A Anne. O Cleiton e o Jorge. Cadê aqui? Aqui. Vamos aqui na frente, direitinho. Vamos ali na frente. Não, um para cada. Não, um para cada. Um para cada deles aqui. Vamos sentar ali na frente, arredar um pouquinho, que o Rodrigo, nosso fotógrafo, ele é muito exigente. Pessoal, só uma última palavra aqui de agradecimento por terem participado aqui do segundo Fórum de Auditoria. Chegamos no nosso segundo dia de trabalho, quase 6 horas da tarde, e o auditório permaneceu cheio até agora, né? Todo mundo com bastante pressa de sair. Mas foi bom, espero que tenha sido bastante proveitoso. E nos vemos em Goiânia, no terceiro Fórum de Auditoria, que acontecerá no mês de abril. Eu só, antes de acabar aqui a nossa apresentação, só gostaria de chamar aqui à frente todo o pessoal da equipe que permitiu que esse evento acontecesse. Gostaria de chamar aqui à frente Eliana, Patrícia, a Johnny está aqui ainda? Johnny, vem aqui. Crislaine, Luciano, Antonella, venham. Cadê? Isso. Bem, em Curitiba ainda nós... Sim. Sim. Isso. Em Curitiba ainda nós temos a Sandra e o Tiago, com quem vocês muito provavelmente também se relacionaram, né? E sem essas pessoas aqui, esse evento não teria acontecido, né? Graças a eles também que esse evento aconteceu e foi um sucesso. Meu muito obrigado a todos os fãs.